Meu nome é Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje eu vou estar apresentando um pouco da minha carteira, as posições que eu possuo e também quais empresas estão abaixo do meu preço teto. Então, como a gente pode estar observando, a minha maior posição é Banco do Brasil. Hoje a empresa é cotada a R$ 27,34, tem um ROI de 18% de acordo com o Investidor 10 e tem apresentado crescimento nos lucros. E hoje a empresa representa 30,78% da minha carteira. Já a BB Seguridade é minha segunda maior posição, representando 13,9% da minha carteira e está pagando um dividendo de 7,4% aproximadamente. Logo depois dela, a gente tem a CEMIG, que tem 11,15% da minha carteira, também uma boa rentabilidade, um bom provento, mas aqui tem alguns valores adicionais, alguns extraordinários que acabam distorcendo esse dividend yield. Também está cotado abaixo dos múltiplos. Depois, a Caixa Seguridade, representando 10% da minha carteira, e após isso começa a ser posições bem pequenas. Então, pessoal, como vocês podem estar observando, 65% da minha carteira está concentrada em apenas 4 ativos. Então, pessoal, olhando esse gráfico aqui, a gente consegue estar observando um pouco melhor referente à margem de segurança. Hoje a empresa teve um lucro por ação nos últimos 12 meses de R$ 5,44, que fica mais ou menos nessa faixa aqui. E hoje a empresa tem um valor de mercado de 156 bilhões, ou seja, ela ainda está apresentando alguma pequena margem de segurança nessa visão. Se a gente encurtar o período para 3 anos, a gente consegue também observar essa distorção aqui, onde o lucro por ação está nessa faixa de 5,44 e o valor de mercado em 156,28 bilhões. Uma outra forma que a gente pode estar calculando o preço teto do Banco do Brasil para a gente continuar nossos aportes é vindo aqui no seu próprio histórico de preço sobre lucro, e hoje a gente vê que a média do Banco do Brasil foi de 6,36, mas se eu quiser ser um pouco conservador, vamos imaginar que o mercado pague uma faixa de 6 vezes o seu lucro, dividindo pela cotação atual, que corresponde a 4,84 vezes o seu lucro, a gente ainda teria uma margem de segurança de 23%. E se a gente multiplicar esse valor pela cotação atual de R$ 27,34, a gente chega então em um preço teto aproximado de R$ 33,90. Já a BB Seguridade, que é a minha segunda maior posição, a gente também consegue observar uma boa margem de segurança em relação ao seu lucro reportado. Hoje o lucro dos últimos 12 meses está na faixa de R$ 4,24 e um valor de mercado de quase 70 bilhões de reais. A BB Seguridade é uma empresa que cresceu bastante o seu resultado nos últimos anos, e isso a gente pode ver que o preço ficou de lado, porque o resultado vem crescendo e o preço fica de lado, acaba mostrando um PL menor. Se a gente fizer o mesmo cálculo para a BB Seguridade, a empresa teria que crescer aí na faixa de 43% para retornar à sua média. Mas vamos supor que a empresa fosse cotada a 10 vezes o seu lucro, que não é um valor nada absurdo para uma seguradora, então teria aí uma valorização ainda de 18%, e multiplicando pela cotação atual de 35,31, a gente chegaria num preço teto de aproximadamente R$ 41,93. A empresa tem reportado R$ 4,24 nos últimos 12 meses. Se a gente fizer vezes 85%, que é a distribuição do seu provento, a gente teria R$ 3,60 por ação como dividendo. Lembrando que a BB Seguridade distribui apenas dividendo e não JCP. E se a gente dividir por esse preço teto de R$ 42, a gente ainda teria um dividend yield de 8,58%. E para finalizar, pessoal, a minha menor posição da carteira, que é o Banco Pine, um banco aí pequeno, uma microcap, que vem recentemente apresentando bons resultados. Hoje o banco eu considero ele como um dos mais baratos da bolsa, na minha visão, e também olhando alguns indicadores, como por exemplo o preço sobre lucro, que está aí na casa dos 4 vezes o seu lucro, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E também o banco tem apresentado ótimos retornos, né? A gente pega aqui, por exemplo, um ROI de 21,91%, da onde o banco saiu da sua sequência de prejuízos e começou a reportar bons resultados. Aqui, usando essa ferramenta para a gente dar uma olhada melhor na relação valor de mercado e lucro, a gente vê que na questão de 5 anos o banco parece bem descontado, né? O valor de mercado chegou a crescer aqui bastante e aí caiu.
Se a gente puxar um período um pouco menor, 3 anos, também a gente pega um pouquinho aqui do prejuízo, né, que aconteceu antes de 2022, e a gente vê que claramente aqui as cotações acompanham seus lucros. O lucro do banco vem subindo e a cotação vem acompanhando, ou seja, seu valor de mercado vem acompanhando. E por que os lucros melhoraram? O Banco Pine, ele alterou as suas carteiras. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o que aconteceu com o Banco Pine, por que ele melhorou esse resultado. Então, pessoal, trazendo aqui a demonstração, né, os destaques do resultado do Banco Pine, a gente vê que em questão de um semestre o lucro saltou em 73%, chegando aí na casa de 127 milhões. E também, para quem acompanhou aí os vídeos referentes do setor financeiro, a gente vê também o índice de Basileia, que está num patamar bem confortável, na faixa de 14,1%, acima do estabelecido pelo Banco Central. Isso melhorou bastante, principalmente por conta da sua carteira de crédito colateralizada, que representa uma grande participação na sua carteira total. E hoje, aqui a gente pode observar que 89% da carteira colateralizada está com garantia de INSS, FGTS e também o SIAP. Ou seja, são créditos com baixíssimo risco. Então, 7,2 bilhões está nessa carteira colateralizada, 5,4 vem de operações de consignado INSS, que tem um risco muito baixo e o banco acaba aproveitando aí um retorno muito interessante. É bem parecido com o Banco Mercantil. O Banco Mercantil também tem uma carteira de consignado INSS muito forte e agora o Pine saiu um pouco dos PJ, acabou acertando esse mercado de varejo e está entregando aí bom resultado por conta de uma carteira com menor inadimplência, uma carteira mais controlada, com menor risco, menor custo, até porque umas operações de INSS geram notas muito positivas para a carteira de crédito, de forma que diminua o seu provisionamento. Olha que interessante, falando aqui da inadimplência acima de 90 dias, o Banco Pine como um todo, em junho de 2024, apresentou 0,9% de INAD acima de 90 dias. Ou seja, muito baixo, muito abaixo do mercado, que está na casa dos 3%, por conta de ser uma carteira mais segura. Olha só ali a carteira de varejo colateralizada aqui embaixo, de 0,8% de inadimplência. Agora, a carteira de maior risco, por exemplo, médias empresas, que chegou a bater 3%, agora está em 1,8%, ou grandes empresas também, que está em 1%, também são inadimplências baixas, mas o que se destaca bastante é o varejo colateralizado. E apenas um adendo, né? O quanto que eu espero receber de dividendo do Banco Pine? Vamos fazer a seguinte conta. A gente vai pegar 100, que é 100%, a gente vai dividir pelo PL, que é 4,06%, a gente vai ter então 24,63%. O que isso quer dizer? Se o banco distribuísse 100% do seu lucro como dividendo, a gente teria um dividendo de 24,5% praticamente. Mas o banco hoje tem dado um payout de 25%, então a gente multiplica por 0,25 e a gente chega aí na casa de 6,15%, considerando o que está precificado atualmente, né? Hoje o banco tem entregado aí um dividendo de 7,65%. Eu particularmente também acredito no crescimento do seu resultado e num dividendo ainda maior. Então a gente pode observar que o banco retomou o seu pagamento de dividendos depois de uma sequência de prejuízos, ficou sem pagar dividendo desde 2017 até 2022 e agora ele tem pago de forma trimestral. Ele anuncia com Datacom para janeiro, abril e também julho. Considerando a lógica, a gente pode estar esperando aí um provento para outubro. Se o banco divulgar mais um provento aí nessa casa de 8 centavos por ação, dividindo pela cotação atual de 4,73, a gente vai ter um yield para outubro de 1,7%. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço por vocês terem me acompanhado. Siga o canal, siga a gente no Instagram, entre no nosso grupo também no Telegram, assista nossos vídeos, a gente tem vários vídeos aqui muito interessantes, que é aí para todos os públicos, tá bom? Então espero que vocês estejam gostando, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com alguém para dar uma força no canal. Obrigado, até a próxima e tchau!